Olá a todos, amigos da Casa de Pedro e Nair. Estamos aqui para mais um estudo sobre a rotina e a ansiedade. E o livro que eu me baseei para falar um pouquinho com vocês hoje é O Homem Integral, né, da Joana de Ângeles. Então, primeiro, falando um pouquinho sobre a rotina, né? Um significado, segundo o dicionário, né, da rotina é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente, de forma rotineira, né? E no livro a Joana ela faz uma analogia, no caso da rotina, com a ferrugem, né? Que destrói, que corrói, e coloca a rotina como um processo de acomodação, né? Um estado de fechamento, uma tentativa da pessoa se proteger, né? Ela começa, né, nesse capítulo, né, ela coloca a rotina e a ansiedade como fatores de perturbação. E ela inicia o capítulo falando sobre as guerras, né, para mostrar a todos nós como esse processo de guerras, né, ela fala muito do século, da segunda metade do século XIX também, como essas guerras levaram as pessoas a um estado de fechamento, né, um primitivismo, aquela sensação de que ou mata ou morro, né? Então, depois, com o decorrer dos fatos, aumenta aquele materialismo, né? Aquela sensação do vazio, de que não existe nada após a morte. Então, gerou aquela sensação de vazio nas pessoas, né? E com o avanço da ciência, né, ele não, no primeiro tempo, ele não se fez acompanhar por um crescimento espiritual, né, das pessoas. Então, ficou o homem realmente nesse vazio. E com o advento da Revolução Industrial, né, o homem ele teve duas reações distintas. Ou ele se encolheu, né, ele ficou na acomodação, se entregou, né, queria se proteger, ou, por outro lado, que é o oposto, né, ele se jogou num competitivismo muito grande, e aí a gente fala do oposto, que seria a ansiedade. Então, eu vou ler um trechinho do livro que eu achei bastante impactante, que o homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos. Mantém as mesmas desinteressantes conversações. Retorna ao lar ou busca os repetidos esparecimentos, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão, até alcançar a aposentadoria. Nesse ínterim, realiza férias programadas, visita lugares que o desagradam, porém reúne-se a outros grupos igualmente tediosos e, quando chega o denominado período do gozo-repouso, deixa-se arrastar pela inutilidade desagradável, vitimado por problemas cardíacos que resultam nas pressões largamente sustentadas ou por neuroses que a monotonia engendra. Então, aqui ela coloca para a gente, né, que a questão da acomodação, né, que a gente foge, a gente busca fugas, né, emocionais para tentar vencer aquela comodidade, né, aquela vida chata que a gente acaba tendo quando a gente se acomoda. Então, busca essas fugas da bebida, né, dos vícios. Ela coloca aqui, né, de televisão. A gente vê pessoas que ficam horas e horas em séries, né, quando chega em casa do trabalho. Quer dizer, a pessoa não tem uma outra atividade, né, uma coisa melhor, mais saudável. Então, ela se joga naquilo e fica presa a essas questões, né, ou seja televisão, né, seja redes sociais, né, tem gente que não larga o celular, fica emenda, né, vê o WhatsApp, vê o Facebook, vê o Instagram, vê não sei o quê, e quando vê o dia já acabou e vai dormir, e no dia seguinte volta aquela rotina toda outra vez, né. Então, na verdade, a gente fala da rotina como uma vida vazia de sentido, né?
que a pessoa procura essas fugas para compensar essa vida desinteressante que leva, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, né, é final de ano, né? Final de ano todo mundo gosta de falar que espera um ano melhor, que deposita as esperanças num ano diferente, mas continua fazendo tudo igual, né? Não muda nada. Então, se a gente não muda a forma de caminhar, a gente não vai chegar a um outro destino nunca, né? Então, falando um pouquinho, né, sobre isso, também outra coisa também que eu destaquei aqui, né, no nosso trabalho no dia a dia. Muitas vezes a gente até trabalha no que gosta, né, mas a gente fica naquela rotina que a gente cria e mesmo a gente não cria uma forma diferente, uma melhora no nosso trabalho, né? A gente não vê uma coisa que possa fazer diferente, que possa melhorar os resultados do seu trabalho. Não estuda, né, para se aprimorar, fica acomodado naquela situação e não busca uma melhoria, né? E aí é uma coisa também importante, né? Que, falando não só do trabalho, do dia a dia, mas na nossa transformação moral, né? Será que a gente pensa todo dia no que a gente pode melhorar, no que a gente fez de errado? Podia estar refletindo, né? Para se autoconhecer, mas a gente meio que foge dessa autotransformação, né? A gente fala muito, mas faz muito pouco. A gente fala, pensa, mas aquilo vai ficando para amanhã, vai ficando para amanhã, e a gente não investe nisso, né? Então, outra parte interessante do livro que eu destaquei aqui, quando ela fala: os suportes morais e espirituais contribuem para a mudança da rotina, abrindo espaços mentais e emocionais para o idealismo do amor ao próximo, da solidariedade, dos serviços de enobrecimento humano. O homem deve renovar incessantemente, alterando para melhor os hábitos e atividades, motivando-se para o aprimoramento íntimo, com consequente movimentação das forças que fomentam o progresso moral e comunitário a benefício da sociedade em geral. Então, a desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem espírito eterno, e não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. Então, aqui ela coloca a importância, né, do suporte moral, espiritual, e isso seja em qual religião for, né, que a pessoa tenha, né, ou siga, o quanto é importante esse suporte para a gente não deixar, né, cair nesse obstáculo, né, nessa acomodação da rotina. O quanto é importante para a gente ter um ideal, né, ter uma proposta de melhora, de crescimento, o quanto isso ajuda a gente a sair dessa zona de conforto que a gente se coloca, né? E aí, depois fazendo um contraponto, ela coloca a ansiedade, né? Então, buscando no dicionário, né, significado de ansiedade, seria o desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso e impetuoso, impaciência, avidez, ausência de tranquilidade. E em termos psicológicos, né, seria uma condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Então, a ansiedade, acho que é uma doença atual, né? É bem atual, desde a época, né, que ela coloca no livro, né? Mas continua sendo atual. É uma coisa difícil, né? Que quase todo mundo apresenta em algum grau, né? Então, ela coloca que, impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. E aí não dá para a gente deixar de falar um pouquinho, né, do egoísmo, né? E o egoísmo é a causa, né, de todos os nossos defeitos, né, vamos dizer assim, de todas as nossas fugas.
E eu coloquei aqui uma coisa importante para a gente ler e lembrar, né, da questão do Livro dos Espíritos, 913, que ele fala que, dentre os vícios, qual que pode se considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo, que é incompatível com a justiça, o amor, a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. E aí é uma coisa para a gente pensar também, né? Que a gente fala muito em egoísmo, né? E fala que é egoísta, mas será que a gente pensa no nosso dia a dia quais atitudes nossas a gente encontra o egoísmo, né? Porque falar que é egoísta é fácil, mas a gente pensar em qual atitude que a gente tem, que a gente enxerga o egoísmo, aí fica mais fácil da gente se autoconhecer, né? E nesse livro, né, o Homem Integral, tem um pedacinho que fala, né, a preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade. Então, a gente quer ficar bonito, né, para o outro nos aceitar, para a gente ser bem tratado dentro do grupo que a gente participa. Então, a gente vai engolindo as nossas características, né? A gente vai escondendo as nossas feridas morais, né? Vamos dizer assim. E a gente acaba transparecendo uma coisa que a gente, na verdade, não é, né? Então, fica muito essa preocupação de ser bem visto, de ser bem tratado, né? E ela coloca muito isso nesse livro, né? Então, e ela coloca também uma coisa importante, né? Que a ansiedade, ela pode ser uma coisa natural, né? Quando a gente tem uma situação, por exemplo, uma prova, né? Um concurso, ou uma resposta que a gente está esperando muito, uma notícia, né? Algo que a gente esteja esperando muito, é normal que a gente fique, né, num estado de ansiedade esperando aquilo ali, mas a gente sabe que o problema é o estado de desequilíbrio, né? Então, quando isso vira insônia, vira por exemplo, uma gastrite, né, uma coisa mais física, uma doença às vezes, distúrbios respiratórios, né? Aí a gente já vê que a ansiedade já caminhou para um estado patológico e que a gente precisa aí buscar ajuda, né? Então, mais uma vez, né? Várias obras da Joana, ela coloca isso, né? Na importância do nosso autodescobrimento, da gente sempre refletir, sempre pensar nas nossas atitudes, né? Tentar se conhecer melhor e tentar ter esse pensamento de o que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Tentar ter uma visão mais ampla dos fatos, né? Não ficar, deixar que a rotina tome conta e que a gente, né, fique com esse pensamento parado. Então, que a gente pense o que a gente está fazendo aqui, por que isso está acontecendo comigo, por que eu tenho que aprender com isso. São coisas que a gente tem que refletir sempre, né? E aí eu peguei um pedacinho de um outro livro da Joana, que ela fala de ansiedade, que é o livro Conflitos Existenciais. E é interessante esse livro porque ela fala sobre a terapêutica, né? O que a gente pode fazer diante de um quadro desse, que a gente se reconheça com um problema desses, né? Então, ela coloca assim no livro, né? Desfilam em nossa comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam ao reconhecimento do distúrbio que os atormenta. Então, em primeiro lugar, né, o autoconhecimento. Procurando disfarçar com álcool, tabaco, nos quais dizem dispor de um bastão psicológico para apoio e melhor reflexão, nas drogas aditivas, no sexo desvairado, insaciável, o que mais lhes complica o quadro de insanidade emocional. E aqui um parênteses meu, né, também a compulsão de qualquer natureza, né? Ela fala do álcool, do tabaco, mas até mesmo a compulsão alimentar
ela está relacionada a essa questão, né? Então, da gente saber por que a gente está procurando aquele bastão, né, de apoio, né? Por que está acontecendo isso? Por quê, né? Então, essa necessidade de autorreflexão sempre. E aí ela coloca os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte, tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Infelizmente, ainda somos hipócritas, queremos nos mostrar maiores ou melhores do que realmente somos e escondemos nossos problemas morais. Então, o que a gente pode fazer, né, que ela coloca como terapia, né? Então, no livro que eu citei anteriormente, né, do Homem Integral, ela coloca, né, são válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento. Até agora, né, a gente fazendo uma comparação ao período que a gente vive, né, do Covid e tal, a gente pode fazer essa reflexão também, né? As lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baixa ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Então, é colocada a questão, né, da importância da oração, sempre, né, para a gente melhorar a nossa energia, né? E no outro livro, né, do Conflitos Existenciais, ela coloca como terapia a importância de leituras edificantes, né? Então, talvez a gente pensar como a gente está gastando o nosso tempo, né? De repente, trocar um tempo que a gente gasta com coisas mais inúteis por boas leituras, bons livros, né? Coisas que vão nos deixar mais reflexivos em torno do bem, né? Coisas que vão realmente acrescentar alguma coisa. E ela coloca também a meditação, técnicas de yoga, hábito da oração, uso de água fluidificada, psicoterapia. E aí a gente pode até se perguntar, né, já que não está havendo reunião pública no momento, né, como é que eu faço para obter água fluidificada? Né? Então a gente pode fazer isso quando a gente faz o evangelho no lar, né, deixar lá a nossa aguinha, tomar após o culto do evangelho, também é uma saída. E em alguns casos que a pessoa veja que o problema dela de ansiedade, né, está muito agravado, né, que ela não está conseguindo contornar, por que não uma ajuda de um profissional, né? Procurar um psicólogo, em alguns casos até mesmo um psiquiatra, às vezes é necessário. Então, e para que a gente chegue à conclusão de qualquer uma dessas terapias, a gente tem que ter essa autorreflexão, né, que eu disse, fundamental a gente pensar em qual quadro desses a gente se encaixa, às vezes em um, às vezes outro, às vezes nos dois. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Para buscar o equilíbrio, que é o que a gente procura, né? Então, vou passar aqui a palavra ao senhor Ari. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. A calma, a paciência, a perseverança no bem, a benevolência para com todos e a fraternidade universal são sentimentos que estão se desenvolvendo em muitos cristãos, encarnados e desencarnados. A não ser desta forma, os sofrimentos serão mais intensos. A lembrança dos exemplos e dos ensinos de Jesus também são referências importantes para que todos possam alcançar os resultados desejados, evolução espiritual. Ah, meus irmãos, esses objetivos não são simples de se alcançar. A porta estreita e a porta larga. Esse é um dos ensinos que devem ser analisados, entendidos e praticados. A necessidade que se tem em relação à matéria e os gozos que ela proporciona são impedimentos bastante restritivos para a determinação no caminho do crescimento espiritual e no desenvolvimento da reforma moral. O Cristo está em todos os corações, porém, tem que ser usado à vontade de descobrir o seu Evangelho e os seus ensinos.
Colocar em prática esses ensinos é algo que requer início e treino. As ajudas virão dos amigos espirituais. Confie, tente, trabalhe no bem e tudo será alcançado. Um amigo. Vamos pedir a nossa irmã para fazer a prece final. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos da casa de Pedrenaí, que tanto nos auxiliam, que tanta paciência tem conosco, que possamos refletir sobre tudo que foi falado, que possamos tirar boas lições, possamos nos acalmar, termos fé. E pedimos essa ajuda espiritual, Senhor, para todos os nossos irmãos em condições de sofrimento, que estão nos hospitais, que estão nas ruas, nos asilos, nas instituições, que todos possam ser amparados pela espiritualidade amiga, que todos recebam os bons fluidos de amor, de paz, e que possamos sempre caminhar na tua direção, Mestre querido. Que assim seja, graças a Deus.